Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos falar sobre o que são tirantes, que são aqueles elementos que muitas vezes a gente coloca em peças de cobertura. Mas antes da gente falar exatamente o que é um tirante e responder a pergunta que é a origem desse vídeo, nós temos que antes voltar um pouquinho e falar sobre as teças. Vamos ver o que são as teças e, entendendo o que são as teças, nós vamos conseguir entender o que são os tirantes, tudo bem? Então vamos lá. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria que, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe algum comentário no vídeo, porque o comentário de vocês é muito importante, porque ajuda no engajamento do canal. Ative o sininho e deixe seu curtir. Apenas 20% das pessoas que assistem os vídeos são inscritas, então a inscrição de vocês é muito importante para o canal crescer, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, o que são as teças? Gente, as teças, basicamente, elas são vigas. Elas são vigas que elas são colocadas na cobertura. Essas vigas, no geral, elas estão situadas entre outras vigas principais ou secundárias, que são as vigas aqui do pórtico, tudo bem? E qual que é a finalidade das teças? As teças, basicamente, a finalidade delas é suportar as chapas da cobertura, sendo que essas chapas da cobertura a gente chama elas de telha, tudo bem? Além disso, quando você vai dimensionar uma teça, no geral a gente tem 3 hipóteses básicas de carregamento. Sendo que, se você quiser saber um pouquinho mais de combinação, lá na aula passada eu fiz uma combinação dos esforços que atuam em uma teça metálica, tudo bem? Então vamos lá. As hipóteses de carregamento, que no geral a gente utiliza para o dimensionamento de teças, são: você pode considerar as cargas permanentes mais as cargas variáveis, ou cargas permanentes mais cargas de vento quando de sucção, mais cargas permanentes mais cargas variáveis mais vento devido à pressão, tudo bem? Então aqui nós temos uma representação esquemática mostrando uma teça. Nós temos aqui os pórticos de um galpão metálico. Aqui nós temos as teças que estão perpendiculares a esse pórtico do galpão. Em cima dessas teças, nós vamos ter as telhas metálicas. Aqui na lateral, nós temos as teças de fechamento do galpão. E fixadas nela, a gente tem aqui as telhas de fechamento. Perfeito? Perfeito. E aqui a gente tem a vista em detalhe de uma teça. Então, agora que a gente já fez esse apanhado sobre o que é a teça, antes da gente falar sobre o tema do vídeo, que são os tirantes que a gente pode colocar nessas teças, outra coisa muito importante. Você percebe aqui que essa teça, ela, por exemplo, essa que a gente está analisando aqui na imagem, ela está indo daqui até aqui. Então, obviamente, essa teça, ela funciona como o quê? Como uma viga contínua. Seria uma viga contínua com 1 apoio, 2 apoios, 3 apoios, 4 apoios, 5 apoios, tudo bem? Só que você pode fazer o cálculo dessa viga como uma viga contínua, ou você pode considerar nos seus cálculos, que é o mais comum, que essa viga, na verdade, ela é biapoiada, sendo que um dos apoios é um dos pórticos e o outro apoio é outro pórtico. Mas, Launelli, por quê? É pelo seguinte: quando você considera que essa viga ela é contínua, você vai ter uma distribuição de momentos mais ou menos assim. Tudo bem? E já quando você considera ela biapoiada, a distribuição de momentos vai ser dessa forma. Quando você considera ela biapoiada, você resulta em encontrar um momento maior do que aquele que você encontraria considerando essa viga contínua. Por isso, no geral, a gente faz o cálculo considerando ela uma viga biapoiada, porque assim você está fazendo o cálculo a favor da segurança, tudo bem? Mas nada impede de você considerá-la como uma viga contínua, para você resultar em economia de material. Perfeito? Perfeito. Então, basicamente, a gente pode fazer o cálculo dessa teça como viga contínua e viga biapoiada. Tá bom. Mas, Launelli, você já falou sobre teça, mas até agora você ainda não falou sobre os tirantes. O que são esses tirantes que são o tema dessa aula? É o seguinte:
Quando a gente está pensando em uma terça, no geral a gente utiliza as terças um perfil U, que pode ser um perfil normal, U, ou um U enrijecido, sendo que o que faz o perfil ser U enrijecido são essas bordinhas aqui, tá? Quando a gente pensa em um perfil U, nós temos dois eixos principais, que seriam o eixo X e o eixo Y. Só que o que acontece é que esse perfil, em relação ao eixo X, ele tem uma grande rigidez. Já em relação ao outro eixo, não, a rigidez dele é muito pequena. E qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte: em relação a esse eixo em que ele vai ter uma rigidez maior, a terça acabará tendo uma deflexão pequena. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui como se a gente estivesse fazendo uma vista desse perfil nessa direção, que é a direção onde ele tem uma rigidez maior, e nessa direção onde ele tem uma rigidez maior, ele vai ter uma deflexão maior. Já na direção onde ele tem uma rigidez menor, ele vai ter uma deflexão maior. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, apesar de, nessa direção aqui, a carga ser bem menor do que nessa direção, por ela ter nessa direção uma rigidez muito menor, acaba que muitas vezes você tem que escolher um perfil com uma bitola maior apenas por isso. Então, o que a gente faz para evitar isso? A gente usa os tirantes, que são o tema dessa aula. E como é que a gente faz isso? A gente vai no lugar onde ele possui a menor inércia, que seria no eixo X, e para reduzir o momento e flecha máxima, a gente coloca esses tirantes. E o que esse tirante vai fazer? Daqui a pouco a gente vai ver direitinho. Mas esse tirante, ele basicamente, ele vai diminuir o vão da terça na direção em que ele tem uma rigidez menor. E por que isso é legal? Porque isso vai resultar em terças mais econômicas. Tudo bem? Então vamos ver isso na prática? Porque aqui, por enquanto, a gente está muito na teoria. Vamos ver como que isso acontece na prática. Então aqui a gente tem um galpão. E nessa imagem nós estamos vendo o galpão em planta, visto por cima. Aqui nós temos uma coluna, outra coluna, uma coluna, outra coluna. Aqui nós temos a nossa cumeira. Aqui nós temos as terças. E aqui nós vamos ter os nossos tirantes. Perfeito. E o que esse tirante vai fazer? Esse tirante vai fazer com que nessa direção XX, nós vamos ter aqui, e na direção YY, o nosso perfil U enrijecido. Na direção Y, que é a direção que não está travada com o tirante, ela vai continuar sendo uma viga biapoiada. Já na direção X, que ele vai estar travado aqui no meio com o tirante, nós vamos ter uma viga que vai ter um momento menor, porque essa viga, ela vai ter um apoio central aqui, sendo que esse apoio central vai ser o tirante. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a gente tenha um momento menor nessa direção de menor rigidez. Tudo bem? E isso vai fazer com que você consiga uma economia de material. E aí, uma coisa importante da gente falar é o seguinte. No geral, em galpões, a gente pode ter duas composições básicas. Nós podemos ter a composição em que você utiliza apenas um tirante na cobertura, ou a composição em que você vai utilizar 2 tirantes nessa cobertura. E aí, como é que a gente sabe qual opção a gente utilizar? Obviamente, o ideal é você sempre fazer o cálculo para as duas possibilidades e ver qual que seria a que resultaria em maior economia para você e sua empresa. Mas a gente tem uma dica. Que dica é essa? Quando a gente tem vãos de terças de 5 a 6 metros, ou seja, o vão que a terça está vencendo daqui até aqui é de 5 a 6 metros, a gente, no geral, a gente consegue utilizar apenas um tirante. Já quando a distância
que tem que ser vencida pelo tirante está acima de 5 a 6 metros, no geral, você terá que utilizar 2 tirantes para que você resulte numa economia significativa de material, tudo bem? Mas é claro que isso aqui é apenas um referencial para você no seu dimensionamento. O ideal é que você sempre faça uma análise, pondere os valores para saber o que vai ser mais econômico para sua obra, tudo bem? Aqui nós temos uma vista, aqui nós temos a vista em planta, e aqui nós temos a vista em corte desse nosso galpão. Aqui nós temos o nosso pórtico, aqui nós temos as teças, e nessas teças nós temos aqui os tirantes. Sendo que esses tirantes, como eu já falei para vocês, eles vão fazer com que na direção em que o nosso perfil, o enrijecido, tem uma rigidez menor, ele consiga ter um momento menor, o que vai fazer com que resulte em uma economia de material. Perfeito, perfeito. E aqui a gente tem um detalhe dessa ligação do tirante com a teça. E aí, mais uma coisa que é muito importante a gente falar é o seguinte: nós temos basicamente 2 tipos de tirantes. Na sua obra, você pode utilizar o tirante do tipo flexível ou o tirante do tipo rígido. E qual que é melhor utilizar? Depende. Para você saber qual que vai ser o melhor para sua obra, você tem que ponderar qual que vai ser mais fácil de você executar, qual que vai ser mais barato e qual que a mão de obra que trabalha para você tem mais expertise para executar. Todos esses fatores devem ser considerados quando você vai fazer uma análise, para decidir entre diversas soluções construtivas, tudo bem? Vamos aqui ver primeiro o que seria o tirante do tipo corrente, flexível, que é um dos mais utilizados. Esse corrente do tipo flexível é esse que está representado aqui na figura, que nós temos aqui o tirante flexível, a corrente, que vem até aqui e aqui ela está travada nessas 2 teças. Bora ver aqui nessa imagem desse galpão. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o nosso tirante, tá vendo? E aí, quando o nosso tirante chega aqui, ele se divide, porque ele está travado aqui e aqui. E esse aqui é um tirante do tipo flexível. Aqui nós temos a cumieira do nosso galpão. E aqui do outro lado nós temos a mesma composição. O tirante, ele está preso aqui, e depois ele vai ainda nessa direção. Tudo bem? Aí aqui nós temos um detalhe desse tipo de tirante quando ele é um tipo flexível. Você percebe que a corrente ela não vai de forma contínua, né? Ela vai de forma intercalada. E aqui nesse outro detalhe a gente consegue ver como que a gente consegue fixar esse tirante no nosso perfil U. Sendo que esse aqui é um perfil U normal, e se ele tivesse uma bordinha aqui, esse perfil seria um perfil U enrijecido. Aqui, nessa outra imagem, nós também temos outra situação em que utilizou tirantes do tipo flexível. Olha aqui. Aqui estão nossas teças. Aqui nós temos as nossas teças. Nessas teças, nós temos aqui os nossos tirantes, que na imagem não tá dando para ver tão bem, mas eu tô colocando aqui em rosa para destacar. E aí vem até aqui, e aqui no outro lado a mesma coisa. Nesse galpão, como tem um vão muito grande, olha aqui um detalhe que vocês conseguem ver que nesse galpão também tem. Uma mão francesa aqui, que a gente utiliza quando o vão é muito grande. Numa outra aula, a gente pode fazer uma aula só sobre mão francesa, tá bom? Ok, então esse é o primeiro tipo, né, que é o tirante do tipo flexível. Mas nós também podemos ter o tirante do tipo rígido. E como é que é o tirante do tipo rígido? Olha aqui, nós temos aqui a nossa peça rígida, que tá ligando uma teça à outra, sendo que aqui no final a gente fixa ele com o cabo
chamado frechal. Então, aqui nós temos o tirante rígido ligado aqui na teça. E aqui sobre nossas teças nós temos uma telha metálica. Bora ver um detalhe disso? Vamos, olha aqui, ó. Aqui nós temos a ligação dessa teça rígida, ela chega aqui e ela tá parafusada na nossa teça. Nosso tirante rígido tá aqui parafusado na nossa teça. Mais um detalhe aqui. Aqui nós temos a nossa teça. A nossa teça aqui é um perfil U. E chegando aqui na nossa teça, nós temos esse tirante. E esse tirante chega aqui, que é uma cantoneira, e ele tá parafusado aqui na alma do nosso perfil U. Aqui mais um detalhe dessa ligação, como que essa ligação é feita. E aqui mais um detalhe de como é feita a ligação dessa cantoneira com o nosso perfil. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então, o que a gente conseguiu aprender aqui nessa aula, de forma resumida? Nós conseguimos aprender que quando a gente vai fazer uma teça, sendo que a teça é utilizada para o apoio da telha, nós temos aqui a nossa teça, vamos aqui pegar a canetinha, que no geral é um perfil U, e nessa teça nós temos dois eixos principais, o X e o Y, sendo que em relação a um desses eixos, nós temos uma rigidez muito pequena. E o que a gente faz para que a gente não tenha uma flexão muito grande nesse local que a gente tem uma rigidez pequena? A gente pega o tirante e a gente prende na direção nessa direção de rigidez pequena um tirante. E esse tirante vai fazer com que essa viga, com que essa teça, que nessa direção antes era biapoiada, fique dessa forma aqui. O que vai fazer com que diminua os momentos máximos. E diminuindo o momento máximo, você vai conseguir, para um mesmo vão, utilizar um perfil mais barato. Tudo bem? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo dessa aula, que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o curtir e deixe algum comentário no vídeo. Qualquer comentário que vocês façam no vídeo aumenta o engajamento do canal. E quando aumenta o engajamento do canal, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas, tudo bem? Então era isso que eu tinha para falar. Até a próxima. Tchau, tchau.